Boa noite. Estamos retomando a leitura do livro Mulheres em Transformação, de Marina Adamo. Ela tem toda uma classe, né, um curso, né, dentro da comunidade Canção Nova sobre esse movimento da mulher virtuosa, do poder da mulher, da postura da mulher na família. E nós já no primeiro momento aqui lemos até o capítulo 3. Hoje vamos dar continuidade no capítulo 4 e vamos começar. Capítulo 4 tem como título A Mulher Transformada pelo Oleiro. Já comecei embolando as palavras hoje. Uau, o que mais é possível? Vamos lá. Nas mãos de Deus, toda mulher é transformada. A transformação envolve todo o nosso ser. E para que ela ocorra, precisamos que o Espírito Santo purifique a nossa mente, os nossos pensamentos, a mentalidade mundana e que muitas vezes cultivamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Para sermos mulheres puras, todas as áreas da nossa vida precisam estar conforme a perfeita vontade de Deus. No caminhar com Deus, além de atrair a alma a si, ele a purifica, pois nada do que é impuro pode se unir com a perfeita pureza de Deus. Você sabia que Jesus condenou as práticas dos fariseus? Eles só queriam purificar o exterior e parecerem homens honestos, justos e fiéis às leis. Em Lucas 11, 38 a 40, diz o seguinte: Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o conteúdo? E continua a leitura. Jesus desmascara a hipocrisia dos fariseus, pois eles só se preocupam com a religiosidade das práticas exteriores, para agradar aos outros e não a Deus. Quantas mulheres estão vivendo dessa maneira, apenas com uma religiosidade exterior? Vamos parar de ser farisaicas? Na sociedade atual, é visível a ocorrência da inversão de valores e ideias. E a consequência é vivermos em um mundo onde a pureza é repudiada, pois é uma virtude antagônica ao vivido na mulher do século XXI. Em Romanos 12, 2 diz o seguinte: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Continuando a leitura, entretanto, se permitirmos que Deus, o perfeito oleiro, molde-nos, a transformação será realizada no nosso interior, pois ele nos purificará de toda imundície e de todas as influências desse mundo tenebroso. A nossa vida pode ser comparada a um vaso de barro feito pelo oleiro. O vaso de barro simboliza a fragilidade humana. É o poder de Deus agindo nas nossas quebraduras. Diz em Isaías 64, 6, 8. Todos nós nos tornamos como homens impuros. Nossas boas ações são como roupas manchadas. Como folhas, todos nós murchamos, levados por nossos pecados como folhas pelo vento. E, no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai. Nós somos a argila da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Continuando, para fazer um vaso, um oleiro precisa lavar o barro, pois ele sempre traz algum tipo de impureza. Daí é necessário misturar o barro com a quantidade certa de água, para que a forma seja mantida. A forma, né, provavelmente. Após ser moldado pela pressão das mãos, essa forma deve ser mantida.
A água é usada tanto para limpar o barro de impurezas, como para dar-lhe a maleabilidade certa para ser transformada em um vaso. O oleiro coloca o barro precisamente no centro da roda. Se não for exatamente no centro, o barro cai e ele não se ergue. E enquanto a roda gira, ele vai moldando a forma desejada do vaso com as mãos. No final, o vaso completo é cozido. Ele é cozido pelo oleiro e torna-se algo forte e duradouro. Hoje, tudo que é com R, minha língua está embolando, vocês estão percebendo, né? É assim que Deus quer agir em nossas vidas, transformando-nos em algo muito mais valioso, em uma pérola preciosa. Como é o agir do perfeito oleiro na nossa vida? O oleiro molda o barro com as suas mãos. Nossas vidas são transformadas quando nos colocamos nas mãos do Senhor. O oleiro move a roda com os pés para que o movimento faça o barro ser moldável. Assim, Deus tem movido a nossa vida para que nos tornemos mulheres que sejam moldáveis. O oleiro olha para o barro para ver o andamento do processo, se o vaso já está pronto e para completá-lo. Caso esteja com defeito, ele volta e molda novamente o barro. Deus sempre nos olha como sua obra-prima. E quando vamos perdendo o brilho ou nos quebramos, ele nos refaz. É Deus quem pega os nossos cacos e nos molda, refaz e nos transforma a cada quebradura que é causada por nossos erros, por nossas falhas, nossos pecados ou os nossos temperamentos não conduzidos pelo Espírito Santo. Deus é o oleiro que molda a nossa vida. No processo da moldagem, o vaso tem que ser molhado constantemente. Para nós, mulheres cristãs, o Espírito Santo é a água viva que está permanentemente em nós, limpando as nossas impurezas. Mas será que aceitamos ser barros nas mãos de Deus? Vamos parar um pouquinho aqui e observar isso. Será que eu permito ser um vaso, um barro? Será que eu permito que Deus possa remover de mim as minhas impurezas? Será que por vergonha? Será que por achar que pode vir a doer, eu não quero que Deus faça a mudança que se requer? Um vaso de barro é o que eu sou. Vamos continuar então? Muita atenção. Muitas mulheres querem pular a roda do moldar, pois elas pensam que só são espirituais, que já são santas e acabam não reconhecendo a sua humanidade frágil que precisa ser mudada. O perfeito oleiro não consegue moldar e transformar quem não está em suas mãos. O desafio é sempre ter um coração maleável para que Deus possa continuar nos moldando. Corações, perdão, corações duros não podem ser moldados, segundo a vontade do oleiro. Outras mulheres não querem enfrentar a sua verdade e acabam se protegendo por meio de mentiras. Vivem o autoengano, que é o processo mental de mentir para si mesma, como forma de evitar verdades inconvenientes, criar uma realidade ilusória e não aceitar os próprios erros e defeitos. O autoengano produz mulheres adultas vitimistas e infantilizadas, que fogem às responsabilidades e culpam o mundo pelos seus fracassos pessoais. Quando a mulher prefere mentir para si mesma do que encarar a verdade, ela deixa de aprender com seus erros e aproveitar oportunidades de amadurecimento. Mas quando reconhecemos nossas falhas e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a transformação acontece. Mulher amada de Deus, com humildade, reconheça que você é barro.
Não tenha medo de se entregar nas mãos do oleiro. Permita que o Espírito Santo lave as suas impurezas e a faça uma nova mulher, um nobre vaso. Mas saiba que toda a sua vida é conduzida e transformada por Deus. O poder é dele, como nos ensina São Paulo, e não do empoderamento feminino, que incita a mulher a ter controle sobre a sua vida, sem interferência do Senhor, seguindo então o propósito do caminho. Boa noite, bem-vinda. Em 2 Coríntios 7 diz o seguinte: porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Precisamos de humildade para admitir que somos barro. Quando reconhecemos nossos erros e entregamos a nossa vida a Jesus, estamos dizendo: Senhor, eu necessito que molde a minha vida. Aprendamos com o inesquecível Padre Léo, que escreveu o livro Gotas de Cura Interior, a seguinte frase: todos nós estamos sujeitos a muitos erros e falhas. Ninguém está vacinado contra os dissabores da vida. Portanto, ficar remoendo o passado gera o rancor, que é sempre prejudicial a nós e aos outros. A raiva emburrece a pessoa. O ressentimento bestifica. É preciso aprender a perdoar a nós mesmos e aos outros. O rancor produz medo de começar de novo. Viver é correr risco sempre. Amar é um risco consciente. A vida é imprevisível. Só quem tem coragem de se arriscar saberá saborear a alegria das vitórias. E ela encerra o capítulo dizendo que a mudança não acontece num dia e nem em um passe de mágica. Deus vai nos moldando durante toda a nossa vida. Encerrando assim o capítulo 4, vem as perguntas, né? Quem será que é o oleiro da minha vida? Quem será ou por quem é que eu estou sendo moldada? Às vezes, para agradar, a gente permite ser moldada pela situação, pela pessoa que está ao nosso redor. Às vezes, para poder nos adequar, a gente acaba tendo situações que são mais pesadas do que a minha força de barro, que é capaz de suportar, e meu vaso pode rachar. Eu posso querer me transformar, me tornar um vaso novo, lindo, bonito, mas quantas vezes eu não quero me entregar nas mãos do oleiro que quebra esse vaso, que joga água viva para remover todos os cacos e as impurezas e refaz um novo vaso? Qual é o medo que eu tenho de simplesmente permitir olhar para mim e ver que existem feridas, cacos, situações que ainda estão ali presentes me machucando? Como seria ter a facilidade de permitir se entregar nas mãos do oleiro que fez tudo? E não só fazer como os fariseus, né? Só da boca para fora, só da roupa que mostra, só do comportamento que faz de conta, e não o interior verdadeiro. Então, encerrando assim o capítulo 4, vamos dar início ao capítulo 5. Mas antes eu quero saber de vocês. Vai lá, me fala, tudo bem aí? Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa do que já foi ouvido até aqui? Tá tudo bem? Tudo bem. Forte o final, né, desse capítulo. Não é? Forte. E Forte. Padre Léo é maravilhoso, né? A raiva, o rancor, o ressentimento, isso aqui eu acho que a gente tem que escrever, né? Você é uma besta, uma pateta, uma burra, uma emburrecida, né? Virando, ficando burra novamente. Então, ele é bem categórico com isso, né? Nós precisamos olhar. Nós não somos feitos só de alma, né? Nós temos corpo. E esse corpo, essa matéria, possui emoção.
E eu preciso, não é simplesmente fugir da emoção ou deixar ou superar, é olhar para ela, ok, você existe. A questão é, como é que eu vou lidar com você, né? Não é fugir das emoções, procurando se anestesiar aí com situações, com medicamentos, com bebida, com jogos, né? E sim olhar para isso, para poder ter mais força para não ficar nesse lugar onde a gente vai se diminuindo ao invés de amadurecer e ser mais, né? Então vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 é o projeto Pérolas. É o projeto que gerou esse livro, né? E ele começa com uma frase de Viktor Frankl, né, da logoterapia, provável vai falar da logoterapia esse capítulo, e diz o seguinte: encontrei o significado da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas. Espetacular, né? Vamos começar a ler. Baseado nessa frase do neuropsiquiatra austríaco Dr. Viktor Frankl, eu afirmo que encontrei o significado da minha vida ajudando as mulheres a reconhecerem o seu valor. Como sou altruísta, sempre me sensibilizei com as histórias dolorosas das pessoas e me interessei pelas relações interpessoais, o encontro entre o eu e o outro. Talvez porque eu tenha também uma história dolorosa, a morte trágica do meu pai quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Mas graças a Deus, aos 18 anos, eu encontrei o meu ideal, o sentido da minha vida, Jesus Cristo. Passei a segui-lo e comecei uma amizade com ele cada vez mais intensa. Quando encontrei a logoterapia e a análise existencial, eu já fazia a experiência de transformação dos meus sofrimentos, baseada na minha vivência religiosa e espiritual, e havia iniciado o meu processo de cura há alguns anos. Mas Viktor Frankl, só um segundinho, passa a reforçar em mim essa busca. Traz-me novas reflexões e me conta que uma religiosidade sadia pode nos direcionar a um relacionamento com o Criador, nos tornando abertos ao outro e à transcendência. E que o ser precisa ordenar-se em direção a algo ou a alguém, entregar-se a uma obra a que se dedica, a uma pessoa que ama, ou a Deus a quem serve. Estamos no capítulo 5, Projeto Pérolas, página 48, se estiver com o livro. Nesse ano, está fazendo 36 anos que, pela graça de Deus, eu transformei totalmente a minha vida, pois tive a coragem de desistir de uma carreira promissora e pedir demissão do meu trabalho como secretária executiva para ser dona de casa. Deus abriu os meus olhos para eu perceber que estava valorizando mais a minha profissão, a independência financeira, o status, a aparência e o ter, e sendo seduzida pela mentalidade feminista em detrimento do ser esposa, mãe, administradora do lar. Depois de morar 20 anos como missionária no núcleo da comunidade Canção Nova, onde pude atender em oração e acompanhar muitas mulheres, tocando nas suas situações de sofrimento e angústia, fui percebendo que Deus queria uma missão específica para mim: ajudar a mulher a assumir o seu valor de filha amada do Pai. Por isso que escrevi o livro Mulheres de Valor, que aborda a mulher virtuosa do livro de Provérbios, capítulo 31, 10, 31. E depois comecei a dar palestras específicas para mulheres, para ajudá-las a reconhecerem o seu valor, já que a Bíblia diz que valemos muito mais do que as pérolas. Para ajudar na eficácia dessa minha missão com as mulheres, em 2015, eu voltei para os bancos acadêmicos para estudar a pessoa humana. Foram 2 anos na pós-graduação em aconselhamento. E depois mais 2 anos na pós-graduação em logoterapia e análise existencial. Em 2017, depois de conhecer muitas histórias dolorosas, tive a inspiração de elaborar um projeto chamado Pérolas, Mulheres em Transformação. A princípio, um projeto, mas sonho que um dia seja um movimento.
Esse projeto foi inspirado em um capítulo do livro Mulher de Valor, em que eu revejo um texto que havia escrito em 2008 sobre o lindo e sofrido processo das pérolas, justamente quando Vinícius e eu completamos bodas de pérolas, 30 anos de casados. O projeto foi idealizado como um workshop com palestras e a convivência entre as mulheres com um delicioso coffee break, o qual eu já realizei no Brasil e nos Estados Unidos. Ele tem como pilar o reconhecimento do valor da mulher como uma obra-prima criada por Deus, o autoconhecimento, a autoestima, a ressignificação da sua história dolorosa, a resiliência, a transcendência e o sentido da vida. O projeto Pérolas enfatiza que todas nós necessitamos saber quem somos e para que Deus os criou, a fim de conseguirmos retirar do nosso interior, como resultado dos sofrimentos curados, uma linda pérola. E para isso é essencial assumirmos a nossa identidade e o nosso valor de filha amada de Deus. A mulher de valor é aquela que é movida pelo amor de Deus, que tem resiliência e capacidade para transcender as mais duras provas da vida, como a ostra que transcende a dor da agressão de um grão de areia, transformando em pérola aquilo que foi o causador do seu sofrimento. Desejo que você aprenda com o processo das pérolas e, mesmo passando por experiências dolorosas, consiga ser uma mulher forte e resiliente para transcender os sofrimentos e sair transformada, conforme nos diz Viktor Frankl. Ela coloca outra passagem dele. Ele diz o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Eu fiz um post dessa passagem há um tempo atrás. Continuando a leitura, muitas vezes somos levadas a agarrar-nos aos nossos sofrimentos, ao nosso passado, que nos fez viver a dor e nos queima por fora e por dentro. Tenha coragem de largar esse passado doloroso que te faz sofrer até hoje e assuma essa frase de Frankl: não sou fruto do passado, sou fruto de uma mudança assumida e vivida com intensidade. Quantas mulheres estão sofrendo com traumas de infância, cultivando a autopiedade, chamando a atenção dos outros para si, vivendo um vazio existencial ou uma dependência afetiva, mesmo em casos de violência doméstica. Uma mulher dependente afetivamente é aquela que não se valoriza, vive querendo agradar excessivamente as pessoas, deixa a outra pessoa dominá-la e também tem obsessão em controlar o comportamento dos outros. A gente podia até parar para falar sobre isso, mas eu não vou parar porque isso aqui dá muita coisa para falar. Então vamos continuar a leitura assim do jeito que ela tá. Respira aí, meus amores, que tá tudo bem. Essa dependência pode ser um dos motivos, como dizem as estatísticas atuais, especialmente durante a pandemia, que elevou o número de mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Talvez porque escolheram e seguraram a pessoa errada ou não seguiram os mandamentos de Deus e por isso estão vivendo uma situação de desespero e angústia. Trago dois testemunhos de duas mulheres. Uma que veio visitar a Canção Nova em 2010, na Festa da Misericórdia. Ela chegou só com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem rumo e desesperada, pois sofria violência doméstica do esposo. O seu rosto estava desfigurado. Ela ficou por um tempo na Canção Nova, onde passou por oração e recebeu cuidados fraternos dos irmãos em Cristo. Quando foi embora, o seu semblante tinha brilho, já conseguia sorrir. Ela conta: eu vivi 25 anos suportando ciúmes doentio e agressões físicas do meu esposo. E para ninguém perceber e continuar parecendo bonzinho, ele batia na minha cabeça. Ele me tratava como propriedade dele. Sentia-me uma prisioneira.
Mas Jesus misericordioso me libertou. E foi nesse dia em que eu fui buscar refúgio na Canção Nova que meus filhos souberam de verdade tudo o que acontecia comigo. Assim, o matrimônio feliz se desmoronou. Graças a Deus, segui em frente e pude perdoar de coração o pai dos meus filhos. O que sofri me tornou mais forte e com uma fé inabalável. A outra mulher também passou pelo mesmo drama. Ela relata: depois do nascimento do nosso filho, o meu marido começou com a violência doméstica. A cada agressão eu me calava, sentia-me frágil e menos confiante em mim. O meu mundo era cinza. Foram 6 anos de sofrimento e tenho a certeza absoluta que Deus não permitiu que ele me matasse. Eu sei que a minha luta não acabou, pois ainda estou me recuperando dos traumas. Nunca mais voltarei com ele, mas o perdoo de tudo, pela graça de Deus, pois sinto que o perdão e a distância me fazem viver melhor. Muitas mulheres que participaram do projeto Pérolas Mulheres em Transformação foram ajudadas a ter percepção de si, do seu vivido, para entrarem no processo de cura das feridas do seu passado. Reconhecendo o seu valor como uma mulher que vale muito mais do que as pérolas e deixando de ser considerada uma bijuteria barata, sem valor algum. Só que eu preciso contar a experiência que vivi em 2019 com esse curso. Eu marquei um evento para mulheres em um restaurante. A inscrição seria realizada por meio de uma plataforma da internet. Entretanto, eu tinha 15 dias antes do evento para confirmar o número de participantes e efetuar o pagamento da reserva. Faltavam 18 dias para o evento e não havia nenhuma inscrição. Eu aprendi na Canção Nova que, quando a providência não acontece, algo está errado. Então fui à Capela do Santíssimo para orar e pedir direção ao Senhor. E Jesus me disse: para tudo. Entendi que ele queria que eu deixasse de utilizar no curso a mentalidade do coaching, que está centrada na pessoa. Jesus disse-me: filha, você quer inventar outra Marina? Eu também estava dedicando mais tempo para assistir a vídeos dos mestres de coaching do que à vida dos santos e os cursos do Padre Paulo Ricardo. Pedi uma palavra de confirmação e o Senhor revelou-me esta, que me chamava a atenção para eu não desviar da minha essência e ser uma mulher conduzida pelo Espírito Santo que cultivava virtudes e vive segundo a sabedoria que vem de Deus. A passagem foi no livro de Sabedoria, capítulo 8, versículos 7 ao 9. Diz o seguinte: e se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela, a sabedoria, ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força. Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Portanto, resolvi tomá-la por companheira de minha vida. A partir dessa palavra de Deus, cancelei o evento, tomei a decisão de não mais atuar como coach e parei de dar os cursos por um tempo. Depois de 7 meses, em novembro de 2019, voltei a realizá-lo nos Estados Unidos, totalmente reformulado, utilizando os meus estudos de counseling e logoterapia. Sou muito agradecida ao Espírito Santo por ter me dado a inspiração para criar o projeto Pérolas, onde posso ver a alegria estampada no rosto de cada mulher ao final do curso, assumindo seu valor, que é superior ao das pérolas. Você é uma pérola preciosa de Deus, que deve brilhar e ser luz do mundo, como as mulheres da Bíblia, transformadas pelo instrumento da fé, do amor, da humildade e da obediência a Deus. Siga os seus passos, especialmente os da Virgem Maria, a mulher virtuosa por excelência, cujo valor é muito superior ao das pérolas. E assim ela encerra o capítulo 5. E nós vamos agora, depois de ter lido esse capítulo 5, respirar.
Quanta informação teve aqui, né? Que será que eu coloco como norte, como objetivo na minha vida? E o meio, a forma que eu estou caminhando para seguir esse objetivo, que eu acredito ser o melhor caminho, não está tendo frutos, ou os frutos não estão sendo frutos que são semelhantes ao objetivo final que eu escolhi ter. Observe a sua realidade, a sua vida, os lugares em que você, nas escolhas de como andar, de como viver, de como decidir, você colocou algum aprendizado que teoricamente é muito bom, mas hoje Deus está dizendo para você o seguinte, que a sabedoria divina, ela te guia, você pode confiar nela. Então não tenha medo de achar que é errado, porque você acreditava tão piamente de que aquele caminho era o melhor. Que o casamento, no formato que você está vivendo, você não pode seguir da forma que tá, porque tá te matando. E por isso você fica se sentindo culpada, procurando onde é que você errou, sem olhar exatamente para a grandiosidade da pérola preciosa que você é. No capítulo anterior, nós falamos de que somos barro nas mãos do oleiro. E nós nos questionamos quem é que é o oleiro da minha vida? Quem que está me moldando? E aqui nós vimos no capítulo 5 sobre a mulher que, ao se perceber que o molde que a vida estava fazendo dela não é aquilo que ela verdadeiramente nasceu para ser. Então agora dê uma respirada profunda e deixe soltar todas as situações em que você acreditou estar certa ou que você desejou tanto que fosse de uma forma e não foi. Todos os sofrimentos que existem aí, que você acredita que não foi tão fiel à verdade que era para ser. Todos os lugares em que você pensa que caminhou por caminhos errados, fez atitudes erradas. Olhe agora para você, o que você está escutando nessa noite. Qual é a escolha que você faz? Assuma quem você é, a potência que você é, as habilidades e capacidades que você tem, sem se diminuir, sem achar que você só pode ser uma coisinha quando você é tudo. Então, todos esses lugares em que você não perdoa você, que você não olhou ainda para essas situações de sofrimento, como aquelas situações que Deus estava permitindo você receber na sua vida, para que você possa verdadeiramente despertar em você a habilidade de produzir a pérola preciosa que você é, de se transformar na pérola preciosa que você é. Acredite, nada é por acaso e nada é errado ou feio. Deus tem a ação da graça dele em todos os lugares. E hoje você está aqui. Permita que o Espírito Santo, como a água que lava as impurezas do barro, lave você da culpa, do emborrecimento, da raiva, da chateação, do senso de inferioridade, do engolir sapo, do fazer de conta que a vida é feliz quando não é. Que o Espírito Santo possa purificar você, de dentro para fora. E você possa então permitir olhar para você. E a partir daí permitir se entregar ao verdadeiro oleiro que pode remoldar, remodular, remodelar, reestruturar toda a sua vida. Como é que nós estamos aí? Alguém quer falar alguma coisa? Uau! Já lemos 2 capítulos nessa noite. Digam aí para mim.
Ninguém quer falar nada? Todo mundo bem? Posso continuar então? Vamos então para o trabalho. Vamos começar a nos transformar. Capítulo 6, o título dele é Mulheres em Transformação. Ele começa com uma passagem da Bíblia, do livro de Mateus, do evangelista Mateus, capítulo 6, de 19 a 21. Diz o seguinte: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traça nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Vamos começar a leitura então. Naturalmente, o nosso coração busca e se consome pelos tesouros terrenos. Mas essa palavra traça uma rota diferente para uma caça ao tesouro escondido aos olhos humanos. Diferente das aflições causadas pelas riquezas terrenas, para o mundo, o que interessa são as aparências. A pessoa vale pelo que tem ou pelo que aparenta ter. O que dizem é que o valor da mulher está sempre fora dela. Egoísmo, aparência e riqueza são marcas das mulheres que decidem guardar o seu tesouro nas coisas terrenas. A transformação que uma cristã precisa fazer vai além de abandonar seus maus hábitos, suas conversas mundanas e a sua conduta imoral. Você deve estar querendo me perguntar, Marina, então qual é o processo de transformação que a mulher de Deus precisa passar? O que é necessário para que ocorram as mudanças profundas na nossa vida e no nosso agir? A transformação atinge o que somos no íntimo. Portanto, para que ela aconteça, precisamos de cura do coração, para vivermos de acordo com a vontade de Deus e saibamos o que é bom e o que o agrada. É necessário coragem e determinação para iniciar um processo de transformação. Muitas mulheres não mudam de vida porque não querem sair da zona de conforto. Elas têm medo do desconhecido, não sabem lidar com a situação e nem conseguem ouvir a sua razão. E assim vão se sentindo frustradas e fracassadas. Se querem encontrar onde está o nosso coração, basta perceber onde ou em que colocamos a maior das nossas forças e dedicamos maior tempo. Dizer que o nosso coração está em algo quer dizer que esse algo é o que define as nossas prioridades e o nosso comportamento diante das situações do cotidiano. Então, observa aí, meu amor, onde é que está o seu coração? Você está gastando o seu tempo, sua vida, a sua preocupação com o quê? Ali está o seu coração. Respire e solte. Deixa sair e deixe penetrar toda essa consciência. É o comportamento que nos indica onde está o nosso tesouro. E, ao mesmo tempo, torna-o visível para todos que estão atentos ao nosso modo de viver. Nesse sentido, é importante lembrar que o grito de nosso comportamento é sempre mais alto do que a ênfase das nossas palavras. Reflitamos nesse versículo do Evangelho de Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí, onde está o teu tesouro, está o nosso coração. Também de maneira inversa pode ser dito: onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O tesouro é o que tem mais valor. O coração é o que temos de mais íntimo.
é o órgão vital, é a sede dos nossos valores. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro que está em primeiro lugar na sua vida e pelo qual você coloca todo o resto abaixo dele? Na sociedade moderna, tudo nos estima a acumular bens materiais, a pensar nas nossas necessidades, a não ter interesse pelas necessidades dos outros, em nome de uma boa qualidade de vida e do sucesso profissional. Entretanto, é Jesus o verdadeiro tesouro, que deve ocupar plenamente o coração da mulher cristã. Essa escolha implica na total entrega ao seu amor, que nos capacita a amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa mente e as nossas forças. E quando o nosso tesouro é Jesus e entramos no seu coração, somos curadas e transformadas pelo amor. O amor do Senhor nos conquista, envolve, seduz, restaura e nos dá um novo sentido à vida. O amor de Jesus cura as nossas feridas, nossos traumas, nossas carências e preenche os espaços vazios do nosso coração. Podemos comparar a nossa restauração com uma obra-prima de um pintor danificada e deteriorada pelo tempo, que precisa ser restaurada para preservar a obra original do artista. Nós, obras-primas do Senhor, do Criador, estamos nas habilidosas mãos do Senhor, que sabe quem somos e o que ele planejou que sejamos. Não importa o quão danificados sejamos pelo pecado ou pela nossa história dolorosa, é possível a restauração. O artista mestre trabalha em nós. Como São Paulo nos ensina, em Colossenses capítulo 3, de versículo de 9 a 10. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. O projeto Pérolas também é resultado da minha dolorosa história de vida na minha primeira infância. A ausência do pai ou da mãe da vida, na vida de uma criança, pode causar muitas feridas emocionais. Conforme dizia Padre Rufus Pereira, quanto menor é a criança, maior serão as feridas. Talvez você tenha uma história dolorosa como a minha. O meu pai morreu num acidente trágico em uma romaria que ele foi com a minha paróquia, quando eu tinha 6 anos. A minha mãe ficou viúva com 36 anos e com 6 filhos para criar. E na adolescência eu tinha muita autopiedade. Sentia-me vitimizada por ser órfã. Estava sempre procurando o consolo da minha professora de religião e de português. E o padre Adriano Zandoná diz e explica o seguinte: uma das maiores feridas da rejeição no coração de uma mulher é aquela que acontece pelo primeiro homem da sua vida, o seu pai. A mulher tem necessidade de se sentir amada, cuidada e valorizada. Quando esse elo é quebrado, já na infância, isso gera machucados tão grandes que muitas mulheres suprem a necessidade de serem amadas de forma errada, porque lá atrás, quando pequenina, não recebeu o amor paterno ou se decepcionou com a figura masculina. Entretanto, eu só entrei no processo de cura das minhas feridas, superando a resistência de sentir-me amada e amar aos 18 anos de idade, quando participei de um encontro de jovens com Cristo na região de Santana, em São Paulo. E lá tive um encontro pessoal com Cristo, o meu ideal de vida. E a partir daí comecei a florescer e amadurecer como uma mulher de Deus, como pessoa e na área profissional, pois nessa época eu já estava trabalhando no Lloyds Bank. E também saliento a importância do amor do meu primeiro namorado, Vinícius, que hoje é meu esposo, o qual foi fundamental para o meu processo de cura e transformação. Eu desejava ser amada.
Então me esforçava para agradar as pessoas na esperança de que dessa forma conquistaria o amor de cada uma. E sempre tive facilidade para fazer amigos, na vizinhança, na escola, na igreja, no trabalho, até aquelas amigas que ninguém gostavam faziam parte do meu círculo de amizades. Minha vida era cheia de pessoas, mas meu coração continuava carente de amor. Era uma dor silenciosa, talvez percebida pelos mais íntimos, já que meu comportamento denunciava a minha busca incessante pelo amor. Como dizia Aristóteles, o agir segue o ser. Entreguei minha vida a Jesus e minha vida ganhou sentido. Estar com Ele sempre me trouxe paz, direcionamento e alegria. Como não ficar fascinada com o amor de Cristo, que deu a sua própria vida para nos salvar? Essa verdade e tantas outras da Sua palavra foram me trazendo cada vez mais perto dele, curando as minhas feridas, preenchendo o vazio do meu coração e ajudando-me a compreender que ele me amava como eu era. No início ainda foi experiência tímida, pois quando enxergamos a vida pelas lentes das feridas, dos traumas e da dor, não há nitidez. Entretanto, Deus não desistiu de mim. E assim fui sendo seduzida por ele. Como diz Jeremias 27, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A partir da minha entrada para a Renovação Carismática Católica em 1981, conheci a cura interior e comecei a buscá-la assiduamente. E tudo começou a mudar na minha vida. Muitos oraram por mim e depois de um tempo aprendi a oração de autocura interior. E até hoje faço essa oração para ser curada todos os dias após receber a Sagrada Comunhão. E assim vou me abrindo para a cura de feridas profundas e escondidas que distorcem a minha maneira de enxergar. Por muitos anos, o perfeccionismo foi meu objetivo. Demorou anos, mas finalmente desisti de ser a Mulher Maravilha, a perfeitinha e sempre disponível a todos. Eu nunca podia relaxar, sempre tinha que estar fazendo algo, sempre havia mais uma tarefa a ser feita. Caí na real. Essa não era eu. Isso porque, com a luta para ser perfeita, eu não sabia mais quem eu era ou o que eu queria. Deus derrubou-me do cavalo várias vezes, com o objetivo do amadurecimento e desprendimento. Primeiro, ele pediu meu trabalho de secretária executiva em um banco inglês que trabalhei dos 18 aos 31. Eu tinha o estilo de uma mulher impecável no vestir, na postura, na ética e na responsabilidade de trabalhos perfeitos em um cargo de confiança. Depois, mudar da cidade de São Paulo para Jacareí, cidade do interior de São Paulo, deixar os trabalhos na minha paróquia Nossa Senhora de Fátima em Mirim, na capital paulista, o núcleo do grupo de oração coordenado por Odilo Danicol, um grande homem de Deus, e também sair da equipe de intercessão do grupo de oração Canaã, na paróquia Nossa Senhora da Salete, cuja coordenadora era Delisete Ranieri, com quem aprendi muito a pregar a palavra de Deus e orar pelas pessoas, e também despedir de toda a maravilhosa equipe do serviço da RCC da região de Santana. Depois de alguns anos, saí do meu trabalho como catequista na Paróquia Sagrada Família, em São José dos Campos, São Paulo. E o grupo de oração que eu coordenava com a minha amada amiga Maria Tereza Moreira, para ir morar na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E não parou por aí. Depois de 20 anos como consagrada na comunidade de vida da Canção Nova, ele dá uma nova direção para minha família, para deixarmos a comunidade. Saímos para desbravar o mundo. Foi um tempo difícil e sofrido, mas de muita paz. Na Canção Nova, fiz alguns cursos de formação humana e a própria vivência comunitária e fraterna ajudaram-me muito na descoberta de quem eu era de fato. Entretanto, tive que parar de tentar ser perfeita e começar a ser eu mesma, pecadora e cheia de falhas. Ser você mesma exige coragem e humildade.
Eu tinha dificuldade em aceitar meus erros e as críticas. Quantas situações eu vivi na vida comunitária, como poda, sofrimento, muitas vezes perdi a calma e também cometi pecados. Briguei e ofendi irmãos de comunidade que desmoronaram a Marina Santinha, a perfeita, e tudo isso porque Deus queria me formar na sua escola. Daria para escrever outro livro, só isso aí. Eu tive que aprender a me aceitar, a me amar. Aliás, até hoje estou aprendendo. Continuarei a melhorar meu ser imperfeito, lutando para ser santa. Não com o objetivo de ser elogiada e aplaudida, mas querendo e me esforçando para ser o melhor de mim, pela graça de Deus. Confesso que tem sido um longo caminho, muito difícil de trilhar, mas o amor de Jesus me restaurou e continua me restaurando. Aliás, sempre digo que quando estivermos totalmente curadas, já será a hora de irmos para o céu encontrar com nosso Senhor. Hoje eu me sinto muito amada por Jesus. Minha mãe dizia que desde criança eu falava: Jesus vai me ajudar. Eu sempre confiava nele. Penso que era reflexo do meu santo protetor, São João Evangelista, o discípulo amado, pois nasci no dia dele. Reconheço a cada dia mais e estou convencida de que nada e ninguém poderá me separar do amor de Cristo. E ela cita aqui a passagem de Romanos, capítulo 8, 38 a 39, pois estou persuadida de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos testemunhe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você não se entristeça com as perdas da sua vida, mas consiga transcender o sofrimento, dando sentido a ele, porque certamente lá na frente você concluirá que elas foram necessárias para que você aprendesse o precioso ensino de Jesus: perder para ganhar. E assim ela encerra o capítulo 6, maravilhoso, grande, mas maravilhoso, né? Mostrando todo o percurso da vida dela, os sofrimentos já vividos e tudo mais, né? Vou dar uma paradinha aqui na nossa gravação